Fala pessoal do Estudando Direito, estamos aqui de volta, continuando aí os estudos de Direito Constitucional, tópicozinho que vai cair aí no edital do concurso da Universidade Federal da Paraíba. Lembrando a vocês e pedindo desde já. Aqui no canal a gente já disponibilizou a parte 1 de Direito Constitucional, que já está aqui no canal. Então, antes de você dar continuidade a esse vídeo, fazer grandes anotações, eu recomendo a vocês que se inscrevam no canal e já deem uma olhadinha aí na parte 1, né, do vídeo, porque aqui é a continuação, né? Você vai perceber aqui que a gente vai adentrar no artigo 5º, o inciso já está corrido aí, então é porque a gente já gravou a primeira parte, que vai lá do artigo 1º, passando até o artigo 4º, que são os princípios fundamentais, e adentrando no artigo 5º, para chegar aqui nessa parte, beleza? Então a gente vai dar continuidade numa parte muito importante do direito constitucional, né? O artigo 5º, ele por si só já é muito importante, é o artigo mais cobrado em todo o direito, em qualquer prova que tenha noções de legislação, mas essa partezinha aqui é a parte do direito penal constitucional, que vai tratar de alguns crimes, algumas coisinhas que vocês veem aí nos jornais e no dia a dia, certo? Então é bem interessante. Então, tá aqui no slide, você já deve ter visto esse primeiro inciso aí que a gente vai estudar. Vamos lá? Não há crime sem lei anterior, né, que o defina, é o princípio da legalidade. Nem pena sem prévia cominação legal. Essa segunda parte aí é o princípio da anterioridade da lei penal. Então, vamos explicar. Não há crime sem lei anterior que o defina. O que é isso? É o princípio da legalidade penal. Ou seja, não pode existir crime no Brasil sem que exista uma lei. Então, para que alguma autoridade chegue para você e fale, fulano, você praticou tal crime. Primeiro, eu preciso que essa suposta conduta criminosa ela esteja numa lei, porque senão você vai dizer que não se trata de um crime. Eu não posso ser punido pelo Estado por algo que não está previsto em lei, certo? Nessa segunda parte, nem pena sem prévia cominação legal, trata-se do princípio da anterioridade da lei penal. Então, não basta que esse suposto crime esteja previsto em uma lei. Essa lei ela tem que ser anterior à minha conduta, certo? Então, vamos dar um exemplo. É, eu pratiquei um suposto crime, uma conduta, esse ano de 2024. Só que essa lei, uma lei em relação a um crime específico que vai tentar tipificar essa conduta, ela só vai surgir próximo ano, em 2025. É óbvio que não vai ser crime. Eu não vou ser punido por uma lei que não existe ainda, que vai existir. Então eu preciso que essa lei ela seja anterior à minha conduta, até para evitar que o legislador, que o Estado, ele tente criar leis com base em condutas pretéritas para tentar te punir lá na frente e fazer perseguições políticas, enfim, que nós conhecemos bem como são os estados pelo mundo, certo? E o Brasil não foge dessa regra, infelizmente. Então, avançando aí com vocês, a lei penal não retroagirá. Guarda essa palavrinha aí que a gente vai comentar sobre ela. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É o princípio da irretroatividade da lei penal brasileira. Voltando aqui para mim. O que é que significa isso, pessoal? A lei penal tem mais ou menos sentido com o que a gente acabou de comentar. A lei penal, ela não pode retroagir para punir condutas que foram praticadas anteriormente. Vamos tentar melhorar isso. Uma lei penal, vamos supor que alguém pratica uma conduta e próximo ano a lei penal ela vai ser muito mais rigorosa, as penas vão aumentar, enfim, vai ficar muito mais rigoroso do que é hoje, por exemplo, em relação ao furto, um exemplo. Ora, essa próxima lei que ela vai surgir, obviamente, ela não pode retroagir para atingir as práticas de crimes de furto praticadas este ano. Concorda? Salvo, ou seja, ela não pode retroagir, salvo se for para o quê? Para beneficiar o réu. Ou seja, se for uma lei que vai surgir, ela é mais branda. Porque aí, se ela é para beneficiar, então eu não vou conseguir aí, o Estado não vai conseguir aí fazer perseguição política. Vai ser só para beneficiar mesmo. Então, a lei penal ela não retroagirá, salvo para o que? Beneficiar o réu. Guarda esse salvo aí porque é muito importante, certo, pessoal? Trata-se aí do princípio da irretroatividade
da lei penal brasileira, beleza? E agora a gente vai chegar em 3 incisozinhos aí que estão marcados para vocês, que eu vou apenas fazer a leitura deles nesse momento, porém, eu vou comentar nos próximos slides de maneira mais aprofundada, porque são incisos muito importantes e que a gente precisa destrinchar para a sua prova. Então, como ele vai ser destrinchado, anotado nos próximos slides, aqui eu só faço uma leitura inicial com vocês, como vocês já devem ter visto na parte 1 dessa aula de Direito Constitucional para o concurso do edital da UFPB. Então, vocês já estão vendo que a técnica da gente aqui é assim, a gente destaca os incisos mais importantes e destrincha eles nos próximos slides. Beleza? Vamos lá. A prática do racismo, pronto, então aqui a gente está tratando do racismo, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então aí é um inciso que comenta sobre a punição do crime de racismo no Brasil, que é um crime de alçada aí constitucional pela gravidade, pelo interesse do Estado brasileiro de realmente punir com mais gravidade, com mais rigor o racismo, certo? Avançando, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico de entorpecentes, né, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Então, voltando aí para mim, também em relação ao 3TH, né? É a tortura, o tráfico e o terrorismo, e o H, crimes hediondos. São crimes que são punidos com grande rigor também. Então é a mesma lógica do racismo que a gente vai destrinchar. Então aguarda aí. Avançando, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aqui, você já deve ter ouvido alguma coisa por aí pelos jornais, né, de grande repercussão atualmente, que são supostos crimes de ação de grupos armados contra o Estado democrático de direito. Então a gente vai mais na frente destrinchar isso aí melhor para vocês, mas também são crimes de alta repercussão constitucional, porque eles afrontam diretamente o próprio Estado de Direito e o Estado democrático de direito, podendo inclusive romper com a Constituição. Então, são 3 categorias de crimes aqui que têm uma punição bem diferenciada e que cai bastante em prova, beleza? E o próximo inciso aí, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. O princípio no direito penal, quando a gente estuda, é o princípio da intranscendência, que é mais ou menos o quê? Intransferência, não transfere a pena, né? Ou o princípio da pessoalidade da pena. Como assim? Bora lá. Pessoal, vamos supor que eu pratico um crime, eu sou condenado, e aí eu venho a falecer. Será que os meus filhos, os meus herdeiros, os meus sucessores, eles, por eu ter morrido e não ter em tese cumprido a pena, eles vão poder ser presos no meu lugar? Então é mais ou menos isso que ele está comentando aqui. Por isso que o nome, se atenta, é princípio da intranscendência, que você aí, né, entenda como intransferência da pena. A pena não transfere para outra pessoa que não aquela que foi condenada, certo? Ou também chamado de pessoalidade da pena. A pena é pessoal. Se a pena foi aplicada a mim, né, está determinada esta pena e não a mais ninguém. Beleza? Agora, atentem-se a um detalhe aí que eu vou voltar aqui para o slide com vocês. Podendo, esse trechinho aqui, podendo a obrigação de reparar o dano. A obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens. Pronto, essa parte aqui, ela é importante. Por quê? Porque, volta aqui para mim. Essa parte aqui, reparação de dano, decretação de perdimentos de bens, elas são efeitos civis da pena, certo? Então, por exemplo, os meus filhos, eventual companheiro, companheira seu, não vai poder ser preso no seu lugar, não vai poder ser condenado criminalmente no seu lugar. Isso aí a gente sabe, até porque seria ilógico, seria injusto. Porém, a reparação do crime, que é um efeito civil, né? Os danos morais e materiais em relação a esse crime, e o perdimento de bens, por exemplo, um furto que pegou o celular da vítima. Então a pessoa condenada morreu. Então quer dizer que esse celular ele vai ficar de bobeira e os filhos eles vão incorporar ao patrimônio deles esse celular. Não, ele vai perder esse bem, certo? Porque aqui são efeitos civis. Então, é necessariamente com a herança do condenado que vai passar para os sucessores, o que é que o Estado faz antes? Ele desconta aquela porçãozinha da pena, né, que a vítima sofreu e aí ele repassa o restante
que é de direito para os sucessores, né? Os herdeiros necessários. Ficou claro isso aí, né? Acho que tem algum sentido, é de bom senso até esse inciso aí, e você normalmente aí não tem maiores problemas com esse inciso. Beleza? Vamos avançar aí, pessoal, para fazer o que a gente faz, que são essas anotações. A gente vai destrinchar aqui o racismo, que a gente falou lá, que estava destacado, o 3TH, tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos, certo? E a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Então vamos lá. É, eu vou demonstrar logo esses dois aqui, não sei se vocês estão vendo, né? Que é o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado. Eles têm basicamente as mesmas características aqui, certo? Então fica mais fácil de memorizar e trabalhar com eles logo. Bora lá. O racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático, eles são crimes inafiançáveis, como vocês podem ver aí. Ou seja, uma vez que você seja processado, eventualmente preso, você não vai conseguir escapar pagando fiança, porque é uma opção do nosso legislador, do nosso constituinte, certo? Então são crimes inafiançáveis. Eu não posso pagar para deixar de ser processado, para ser solto, se for preso eventualmente em flagrante, tá? E eles são também imprescritíveis. O que quer dizer isso, Arthur? Então vamos lá. Pessoal, são crimes gravíssimos e são crimes que não importa quanto tempo passe, desde que você praticou aquele crime, o Estado vai poder te processar. Então vamos supor aqui, vamos fazer uma continha básica. Eu pratiquei o crime, vamos supor, em 2005. Em 2005 eu não tinha nem idade para praticar crime, mas em 2005 eu pratiquei crime. Aí vamos supor que só em 2030, né, 25 anos depois, vamos aumentar, vamos exagerar, é só em 2050, né, o Estado resolve querer oferecer denúncia para mim em relação ao racismo ou à ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Eles vão poder? Sim. Por quê? Porque nesse caso não prescreve. Não prescreve por quê? Porque o legislador deixou bem claro que são crimes imprescritíveis, né? São crimes gravíssimos que o Estado pode punir, não importa o lapso temporal que se passe, beleza? Agora bora tratar do 3TH, né? 3TH é uma técnicazinha para você memorizar. São 3 T's, né? Tortura, tráfico e o terrorismo, tá? E o H seriam os crimes hediondos, tá? Eles são inafiançáveis também. Então veja, esses três aí, eles são inafiançáveis. Então isso é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça, você não vai ser solto pagando a fiança, tá? Então isso aí é o básico. Agora, esses crimes que estão aqui, por incrível que pareça, né? Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, eles prescrevem. O que quer dizer isso? Existe um lapso temporal que o Ministério Público, que é quem denuncia, que o Estado, melhor dizendo, ele tem que cumprir aquele lapso de tempo. Ele tem que denunciar em tantos anos. Quantos anos? Isso aí não é matéria para vocês do edital da UFPB. Né? Então ele tem, vamos supor, ele tem 20 anos para denunciar. Passando esse lapso de 20 anos, já era, prescreveu. Né? O sujeito literalmente ele se safa aí de um processo penal e de uma prisão. Tá? Então eles prescrevem. Não é intuitivo. Você pensa, racismo, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, são imprescritíveis, então pela lógica, esse 3TH, eles são imprescritíveis também. Não, a gente lembra que na parte 1 a gente fez um acordo, se não está escrito, então a gente não vai começar a fazer lógicas da nossa cabeça, porque essas vozes que aparecem na nossa cabeça, elas fazem a gente errar em prova, beleza? Então, esses prescrevem. Tá? Racismo e ação de grupos armados que não prescrevem. Voltando aqui, que é a característica que vai diferenciar. Esses aqui, pessoal, eles são insuscetíveis de graça ou de anistia. O que quer dizer isso, pessoal? Uma vez que você pratique crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os crimes hediondos, o presidente da República, que é quem concede o indulto, a graça, e o Congresso Nacional, que é quem anistia, eles não vão poder te perdoar. Isso aqui são institutos de perdão. É como se o presidente da República, quando lhe cabe, ou o Congresso Nacional, quando lhe cabe, eles pudessem perdoar determinados crimes no Brasil, por diversas razões, razões políticas, históricas, culturais, enfim. Mas esses crimes aqui não vão poder ser perdoados, porque são crimes gravíssimos que o Constituinte veda claramente aqui a concessão de graça, indulto. Indulto não aparece aqui, tá? Mas também está
dentro desse tema aqui. Nem pode graça, nem anistia, nem indulto, tá? Então, praticado crime de tortura, tráfico, crimes hediondos, terrorismo, eu vou poder ser perdoado por esses institutos aqui? Não, é insuscetível de graça ou anistia. Aí vai lá, aparece uma questão na prova e diz que são insuscetíveis de graça ou anistia a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Perceba que aqui está vazio. Ó. Esse quadrozinho aqui, ele está vazio. A Constituição não fala nada sobre isso. Perceba que esse quadrozinho aqui também está vazio. A Constituição não fala nada sobre isso. O que é que quer dizer isso? Que é possível a concessão de graça, indulto e anistia, leia-se perdão, em relação a esses outros dois crimes. Então, não coloque palavras na boca da Constituição, porque você vai errar. Beleza, pessoal? Vamos avançando aqui. Esse aqui comenta aquele trechozinho que eu falei sobre nenhuma pena passará da pessoa do condenado, tá? Que é o princípio que a gente nomeou lá da pessoalidade da pena, ou da intranscendência ou intransferência da pena, tá? Eu coloquei um exemplo aí que a gente pode comentar rapidamente. Um homem é condenado criminalmente por praticar roubo, tá? E é sentenciado a cumprir uma pena de reclusão e a pagar uma indenização à vítima pelos danos causados. Só que ele falece, que normalmente são os exemplos que a prova dá, antes de quitar a obrigação civil, né, que é a reparação de dano, e, obviamente, antes de cumprir a pena, né, que é a pena de reclusão. Então, a pena de reclusão, que é a pena mesmo, aquela que o cara vai preso, ela não pode ser transferida aos sucessores. Que sucessores? Os filhos, né, enfim, o companheiro, o cônjuge, enfim. Pois ela é estritamente pessoal, por isso aí o nome princípio da pessoalidade, né? No entanto, a obrigação de pagar, né, que normalmente o aspectozinho financeiro aí, pessoal, né, a indenizar, ela pode ser sim estendida aos sucessores, né, mas apenas até o limite do patrimônio herdado. Então eu coloquei de maneira muito clara aí para você estudar. Se os herdeiros recebessem 50 mil reais de herança, né, a indenização será executada apenas até esse valor, mesmo que a dívida seja maior. Por exemplo, o cara causou, o criminoso que morreu, ele causou um prejuízo aí de, sei lá, 100 mil reais à vítima. É óbvio que os filhos do condenado não vão ser presos, mas em relação a esse prejuízo financeiro, como é que vai ficar? Bem, todo o patrimônio da pessoa que morreu e que em tese seria passado para os filhos, ele vai servir para pagar essa indenização e ressarcir a vítima. Então, nesse caso, eles vão perder pelo pé. Porque se eu estou devendo à vítima 100 mil reais e eu só tinha 50, que é o caso aqui, para passar para os herdeiros, eles vão perder pelo pé e ainda vão ficar devendo. Porém, neste caso, e foi proposital, vai ficar devendo 50 mil. É os herdeiros que vão pagar? Não, porque ele destaca de maneira muito clara, isso é muito importante, né? Apenas até esse valor, mesmo que a dívida seja maior. Ora, por quê? Porque senão eu estaria transferindo a pena da pessoa que morreu, que faleceu, para os herdeiros, e isso não pode pelo princípio da pessoalidade aí da pena, tá? Continuando, não haverá penas. Olha aí, a famosa pena de morte no Brasil, que tanto se fala todos os anos, vai aparecer agora aí. Não haverá penas, né? De morte, salvo em caso de guerra declarada. Então eu anotei aí de maneira muito clara para vocês, né? Existe, portanto, pena de morte a possibilidade, na verdade, que eu vou comentar com vocês de pena de morte no Brasil. Então, via de regra, não pode pena de morte, penas de caráter perpétuo, então prisão perpétua não pode no Brasil, tá? Então não pode. Trabalhos forçados, né, como existia antigamente, pena de banimento, que é expulsar o cara do país, e penas cruéis, então eventualmente uma tortura, enfim. Ou em relação a alguns países, por exemplo, países do Oriente Médio têm penas muito peculiares, por exemplo, torar as mãos, os dedos e tal. Isso não vai poder por expressa previsão constitucional, tá? Eu vou destacar apenas a linha A, tá? Que é a pena de morte. Então, pessoal, pena de morte no Brasil, ela via de regra, ela não pode. Salvo em caso de quê? De guerra declarada. Como assim? Então, vamos supor que o Brasil esteja em época de guerra, tá? Então, veja, não é período de paz. Não é no tempo de tranquilidade que nós estamos aqui. É em período de guerra. E aí, né, as pessoas que estão na reserva, enfim, na ativa, elas vão servir ao país, servir ao Brasil para participar lá da fronteira, trocar tiro, enfim, com um país estrangeiro, com um país aí que está guerreando. E aí essa pessoa, né, um de nós, enfim, que vai estar lá na fronteira, é, trai o Brasil.
né, passa para o lado de lá, ou começa a fazer espionagem em relação ao território inimigo, entregando dados e informações secretas que ele tem acesso, entregando arma, dizendo onde é que o restante do pessoal vai estar escondido. Isso é traição, né? A traição é um crime militar em tempo de guerra. Tá lá no Código Penal Militar. Tá aqui até um outro Código Penal que não tem nada a ver com o que a gente tem, o Código Penal dos seres humanos comuns, né? É o Código Penal dos militares em tempo de guerra. Então a traição em tempo de guerra, ela é punida com pena de morte. Então, a pessoa vai poder sofrer pena de morte no Brasil, sim. Agora, só em caso de guerra declarada, naquelas hipóteses que vão estar lá no Código Penal Militar que vocês não precisam saber. Como é a pena de morte no Brasil? É fuzilamento, tá? Então não é forca, não é torando, decepando a cabeça, como existia antigamente, nem nada. É fuzilamento, tá? Então, é uma pena de morte até humanizada, né? É o que a doutrina chama. É como se a pena de morte ela pudesse ser humanizada, mas é o que diz a doutrina, tá? Então, existe exceção para pena de morte? Existe. Existe exceção para penas de caráter perpétuo, prisão perpétua, trabalhos forçados, banimento ou cruéis? Não. Então, essas outras hipóteses, elas não têm exceção, tá? Então, eu vou destacar só o Nzinho aqui, não tem exceção, tá? Não invente. Nem mesmo em caso de guerra declarada existe exceções para essas penas. Avançando, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, por exemplo, estupro e furto, né? A idade, o menor e o maior de idade e o sexo do apenado, se presídio feminino ou masculino. Então aqui é bem simples, né, pessoal? Então, por exemplo, eu não posso misturar alguém que foi condenado por crime de estupro com alguém que foi condenado por crime de furto, né? Até porque um mata o outro, né? Como a gente bem sabe como é a punição para determinados crimes é, nos presídios brasileiros. Então, pela natureza do delito, pela idade, então menor não vai poder ser é, colocado no mesmo espaço do maior, e inclusive nem pratica crimes menores, né? São infrações do Estatuto da Criança. E o sexo da penado. Pela lógica, não posso juntar mulheres com homens no mesmo espaço, né? Por razões óbvias também, inclusive. Então, aí, tranquilinho, né? Avançando, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, não é porque a pessoa está presa, né, que ela não vai ter direito à sua integridade física e moral ser respeitado, não apanhar, né? Inclusive, é contraintuitivo isso que a gente fala, porque na prática é o que acontece muitas vezes. As presidiárias, mulheres, portanto, são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, né? Então, não é porque ela tá presa que ela não tem direito a amamentar o filho. Então, veja, não é porque a pessoa tá presa que ela não tem os outros direitos constitucionais. Ela só tá cerceada a liberdade dela. Mas outros direitos, como respeito à integridade física, moral, direito de amamentar os filhos, a visita íntima, né, que é o direito à intimidade sexual, enfim, tudo é mantido. Só não ou a liberdade como ela seria caso você estivesse solto, tá? Dois incisos em destaque aí, que a gente já sabe como é a nossa técnica, a gente vai anotar no próximo slide. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. E não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, aqui, basicamente, a gente vai tratar de um instituto chamado extradição, né, que é muito importante para a prova, muito importante. Então, quem é que pode ser extraditado? Quem é que não pode? Quando podem ser extraditados? A gente vai comentar isso, tá? E ninguém será processado, né, que é o princípio do promotor natural, nem sentenciado, princípio do juiz natural, né? Então, destaque aí princípio do promotor natural e do juiz natural, que é mais comum vocês verem também, né? Se não pela autoridade competente, eu coloquei aí para você memorizar, tá? O caso Lula, que alegou-se que o presidente da República, Lula, quando foi processado, enfim, condenado, ele não foi condenado no foro competente, ou seja, pelo juiz competente. Era para ter sido um outro juiz, né, e não daquele da 13ª Vara de Curitiba, que era o então juiz Sérgio Moro. Então foi anulado o processo por conta muito desse princípio aqui. Teve outras situações, mas por conta desse princípio aqui, porque tem que ser processado e sentenciado por um juiz estabelecido por normas do Código de Processo Penal, se for o processo criminal, e do Código de Processo Civil, se for o processo civil, beleza?
Então, anotações, tá? Extradição, vamos lá. O brasileiro nato, pessoal, brasileiro nato é o brasileiro raiz, digamos assim, é o brasileiro de sangue mesmo. É o brasileiro brasileiro, tá? Ele não pode ser extraditado em hipótese alguma. Não há exceções, tá? É muito comum em prova falar assim: ah, fulano de tal é brasileiro nato, então já pega nato, nato. E aí ele foi preso por estupro, eles colocam um crime muito grave, tráfico de drogas, crime hediondo e tal. Ele vai poder ser extraditado, né? Aí você vai marcar lá que não. Por quê? Porque o brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese alguma. É uma forma do Estado brasileiro proteger brasileiros de outros países eventualmente cometer atrocidades com aquela pessoa. Beleza? Então é uma forma de soberania, da gente demonstrar soberania brasileira, tá? Então, facinho, né? Brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese alguma. Brasileiro naturalizado, pessoal, é o brasileiro que não é o brasileiro raiz aí, o brasileiro de sangue mesmo. Ele é, por exemplo, alguém que nasceu na Alemanha e aqui veio morar e aí quis se naturalizar, conforme aquelas hipóteses lá do artigo 12 que, para fins do edital da UFPB, a gente não comenta, tá? Para não confundir. Mas entenda, brasileiro naturalizado é o brasileiro que não é o brasileiro raiz mesmo, tá? Ele pode ser extraditado quando essas duas hipóteses são muito importantes e a diferença delas. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, tá? E no caso da prática do crime de tráfico de drogas em qualquer tempo. Então vamos supor aqui. Hipótese um, que é o crime comum, e hipótese 2, que é o tráfico de drogas. Vamos comentar. Na hipótese um, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor, é homicídio, tá? Então o cara, ele morava lá nos Estados Unidos, eu vou até destacar aqui para ficar mais fácil. O cara morava lá nos Estados Unidos, e aí ele cometeu um homicídio, e como é que ele faz? Ele foge para o Brasil. Ele foge para o Brasil e ele vai tentar se naturalizar brasileiro, então obviamente ele vai ser brasileiro naturalizado, para tentar o quê? Para tentar fugir do país dele, da punição lá nos Estados Unidos e tal. Então veja, é um crime comum? É. O que é crime comum? É o crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Você só precisa saber isso. É um crime comum. Comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime de homicídio. Só que foi praticado antes da naturalização. E o cara praticou o crime e fugiu para o Brasil para tentar escapar. Então, nesse caso, ele vai poder ser extraditado? Vai. Por quê? Porque foi praticado antes da naturalização. Mas suponha que esse mesmo cara, eu vou dar o exemplo 1.1, tá? Exemplo 1.1, ele pratica o mesmo crime, o crime de homicídio, que é matar alguém, né? Então, ele pratica o crime de homicídio, tal, mas ele já era brasileiro naturalizado. Então, não foi antes da naturalização, foi depois da naturalização. Ora, depois da naturalização, obviamente, ele não vai poder ser extraditado por crime comum, por crime de homicídio. Porque o texto condicional fala que é só quando é praticado antes da naturalização, tá? Beleza. Então, essas hipóteses aqui é em relação a crimes comuns aí, né? Que eu dei o exemplo de homicídio. Aí vamos para a segunda hipótese, que é a prática do crime de tráfico de drogas. Ora, a prática do crime de tráfico de drogas, ela tem um tratamento bem diferenciado aí na Constituição. Você já deve ter visto isso, né? A gente falou sobre serem hipóteses de crimes que são insuscetíveis de graça, de anistia, né? De indulto também, lembra? Então são crimes com tratamento mais rigoroso pelo Constituinte. Nesse caso aqui, independentemente se antes ou depois da naturalização, o brasileiro naturalizado ele vai poder ser extraditado, certo? Ou seja, ele vai ser devolvido, digamos assim, para o seu país de origem pela prática do crime de tráfico de drogas, tá? Então não confundir. Às vezes eles trocam, crime comum em qualquer época e tráfico de drogas antes da naturalização é bem comum, então tem que ficar atento e praticar bastante, beleza? E o estrangeiro? Estrangeiro é o cara que não é brasileiro, nem nato, nem naturalizado. Ele está de passagem aqui no Brasil, né? Ele está de passagem aqui no Brasil. Então, ele pode ser extraditado em várias hipóteses. A regra é, ele pode ser extraditado, exceto quando por crime político ou de opinião. Como assim? Aí eu coloquei o exemplo da Coreia do Norte. Então, vamos supor que o coreano lá, o norte-coreano, ele vem aqui para o Brasil, sei lá, escapando aí de uma crítica que ele fez ao regime de Kim Jong-un, que
o cenário internacional entende que é um ditador. Então ele está fugindo para o Brasil, tal, escapou, mas está sendo processado lá por um suposto crime político ou de opinião, né? Que é mais ou menos isso aí. Criticar o governo, tal, né? Perseguição política. Chegando no Brasil, né? O governo norte-coreano fala com o Brasil: olha, tem um cara aí que me interessa porque ele está sendo processado aqui, devolve para mim. Via de regra, o que é que seria a resposta do Brasil? Sim, devolvo. Mas neste caso aqui, crime político ou de opinião, o Brasil não devolve. Por quê? Porque se entende que é uma perseguição política e se eu devolver o cara, ele vai acontecer o que com ele? Num país como a Coreia do Norte? Ele vai morrer. Então, pelo princípio da humanidade, tratados internacionais que o Brasil tem, ele não é devolvido, o que é devolvido, extraditado, tá? Então, essas são as duas únicas exceções e destaque aí a Coreia do Norte porque dá um realce aí nos seus estudos e na sua lembrança, na sua memória. Avançando, ninguém será privado da liberdade preso, né? Ou de seus bens sem o devido processo legal, princípio do devido processo legal. Eu só posso ser preso com o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, né? Eu tenho que ter a minha defesa, o meu advogado, eu tenho que ser respeitado, eu tenho um direito a explicar por que eventualmente eu tenha praticado ou não aquele crime, né? Aos litigantes, as pessoas que estão em juízo, tá? Processando alguém ou sendo processadas. Em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, né? E a ampla defesa. Então, aqui é o princípio do contraditório e da ampla defesa, muito na linha do que a gente acabou de ver. São inadmissíveis no processo provas obtidas por meios ilícitos. Pessoal, no Brasil a gente não pode fazer tudo para condenar uma pessoa. Então, vamos supor aí, um exemplo clássico. O cara tá lá, andando na rua, ele é abordado pela polícia, e aí, sei lá, no celular dele, eventualmente tem conversas com outras pessoas em que é demonstrado que ele está fazendo mercância de droga, ele está traficando droga naquela região, só que está no celular dele, né? Então, não está no bolso dele, não tem droga, ele não está armado, ele não está em flagrante delito. E aí a polícia ela chega e diz: ó, abra aí teu celular, que eu quero ter acesso ao teu registro de dados aí, eu quero ver as conversas aí para dar uma analisada se tu é inocente ou não, né? Então, nesse caso, essa é uma prova considerada, via de regra, na justiça como ilícita. Por quê? Porque a gente estudou na parte um, que eu lembro a você. Inscreva-se no canal e volte aí na parte um desse vídeo, tá? Essa é a continuação. A gente viu lá na parte um que o sujeito ele tem direito ao sigilo das comunicações dele. Então, eu não posso invadir para saber o que é que ele está conversando com a namorada dele, com o chefe dele, com os amigos dele, tá? É o caso aqui. Prova obtida por meio ilícito. Aí o cara lá abre uma mensagem dele, tá lá mostrando que ele tá traficando droga. Tem as conversas lá, vende aí, fulano e tal. Vem aqui que tal hora eu vou estar aí pra te vender. Ele vai preso, processado por tráfico de drogas e tal. Aí chega lá, o que é que acontece? O processo é anulado. Por quê? Porque a prova foi obtida por meio ilícito. Pois é. Então, faz parte, né? E aí, ninguém será considerado culpado, né, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O princípio da presunção de inocência que todo mundo tá careca de saber, né? Já deve ter ouvido em algum canto, né, lido. Aqui, pessoal, você só é considerado culpado, culpado mesmo, na técnica, né, no Brasil, se você for condenado, né, em processo criminal com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Você foi até as últimas instâncias, se você quiser, claro, recorrer, até o STF lá. E lá no STF, depois de passar por toda a estrutura judiciária brasileira, você, enfim, transitou em julgado o seu processo. Aí sim você vai ser considerado culpado. Até então você é presumido inocente, tá? Então, é aí o princípio da presunção de inocência, são aí incisozinhos tranquilos, então por isso que eu não me detive tanto neles, tá? Aí vem aí mais dois, com um em destaque, a gente já sabe o que é que vai acontecer, a gente vai anotar. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então a pessoa, pessoal, no Brasil, ela não pode ser presa salvo em duas situações. Ou em flagrante delito, em que eu nem preciso de ordem judicial, não preciso de processo, não preciso de nada. O cara lá tá praticando crime. Eu tô vendo, eu tô passando lá, eu tô vendo que ele tá tentando furtar um carro, que ele tá assaltando duas pessoas com revólver, que ele tá tentando matar uma pessoa. Eu preciso processar. Não, calma aí, espera aí, eu vou processar ele. Aí daqui a pouco tu espera que eu volto para te prender. Não, né, pessoal? Então, flagrante delito
eu posso prender você, né? Então ninguém será preso senão em flagrante delito ou, aí vem a regra, ordem escrita, tá? E fundamentada de autoridade judiciária competente, tá? Então, se eu não tiver em flagrante delito, quando é que eu vou poder ser preso? Se tiver uma ordenzinha lá escrita, né? Um processo lá, uma ordem lá escrita por um juiz competente. É princípio do juiz natural que a gente já viu, tá? Quais são as exceções? Isso é importante. Essas exceções são importantes, salvo nos casos de transgressão militar ou crime militar. Qual é a diferença de transgressão militar para crime militar? Transgressão é um ilícito administrativo lá, né, praticado entre os militares e tal. Eventualmente, uma desobediência ali de ordem hierárquica e tudo mais. E o crime militar é crime mesmo, só que definido especificamente para um militar. No caso dos militares, portanto, eles podem ser presos mesmo que não esteja em flagrante delito e mesmo que não exista uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária. Acontece muito você ver, por exemplo, em jornais que em determinado quartel sumiram armas, né? Sumiram armas no quartel militar lá, fuzis e tal, que foram desviados, provavelmente por tráfico a organizações criminosas e tal. Aí, em menos de 24 horas, nem chega a apurar, não abre PAD, não abre processo, não tem ordem de nada. O superior hierárquico lá do quartel, né, que tem a hierarquia lá, a subordinação, ele manda todo mundo ficar preso lá no espaço, não sai ninguém, ninguém volta pra casa, ninguém entra, ninguém sai. Pronto, pode. Por quê? Não tem flagrante delito porque ninguém sabe quem cometeu o crime. Não tem ordem porque não deu tempo, mas está preso. Por quê? Porque é caso de crime, suposto crime propriamente militar, tá? Então, os militares é uma situação mais rígida aí. E você lembra, carreira militar é uma coisa mais rígida e tal. Então, tem regras diferenciadas, tá? Avançando, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família, né? Família do preso tem que ser informada, ou à pessoa que ele indicar. Advogado, normalmente, né? Comunicação imediata, pessoal, cuidado para não aparecer comunicação dentro de 24 horas, tá? Então, aqui, o cara é preso, ele tem direito. É aquele coisa de filme, né? O cara tá preso, eu tenho direito a um advogado, quero falar uma ligação com a minha família, tal. Tenho que. Fala aí onde é que eu tô preso. Aqui é a delegacia de onde? De qual cidade? Que horas são? Que o cara às vezes ele não sabe, né? Ele é preso, passa-se as horas, ele não tem acesso ao celular dele, ele não sabe a hora, o local, ele não sabe com quem tá, enfim. Então, ele tem direito a comunicar família, advogado, né? E informar e ser informado do local e da hora, tá? E detalhe, que é o mais importante aqui. Comunicação imediata, pessoal. As questões elas vão colocar ali no meio e você na pressa vai lá e infelizmente erra. Comunicação dentro de 24 horas, porque 24 horas a gente associa na cabeça da gente algumas coisas da Lei Maria da Penha, Lei de Abuso de Autoridade e outras coisas. Não, comunicação imediata. Imediata é no mesmo instante, não é daqui a 24 horas, porque aí daqui a 24 horas é, os policiais podem deitar e rolar em cima do preso, podem levar para lugares esquisitos, podem dar sumiço com o corpo, enfim. Então, tudo isso é para preservar o preso, né? Não estou dizendo que isso acontece em regra no Brasil, mas é uma forma do Constituinte proteger as pessoas, tá? Então, é isso. Anotação: ninguém pode ser preso salvo flagrante delito, né? Ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Falamos isso. E qual é a exceção? Essa exceção é importante. Possibilidade de prisão sem ordem escrita, ou seja, a ausência dela, ou sem ser em flagrante delito, ou sem ser por autoridade judiciária, né? É o batalhão lá do Exército. São as prisões ou os crimes militares, né? Pois a vida do militar é regida por outros princípios, como hierarquia e disciplina, que vão estar lá no artigo famoso, artigo 142 da Constituição Federal, tá? Então a vida do militar é diferente, então se ele é militar, ele já sabia de antemão da vida mais rígida que ele ia ter, ele tem que se submeter a isso, beleza? Continuando aí, o preso será informado de seus direitos, dentre os quais de permanecer calado, famoso direito ao silêncio, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado, né? Coloquei aí famoso direito ao silêncio que todo preso tem, né? E comunicar a família e o advogado que a gente já havia falado. A prisão ilegal, ela será imediatamente relaxada. Essa palavra aqui a gente vai ver que ela é importante, tá? Pela autoridade judiciária, né? Cuidado com redações que digam que as prisões ilegais serão revogadas ou que as prisões ilegais serão relaxadas no prazo de até 24 horas. Então aqui, pessoal, fui preso, mas não fui eu que cometi o crime.
Então, é uma prisão obviamente ilegal, certo? Certo, beleza. Prisão ilegal, ela é relaxada. O que é relaxada, o que é revogada? Eu não vou entrar em detalhes, mas entenda, vai ser relaxada, você vai relaxar. Pense assim, né? Preso ilegalmente, aquele estresse, aquela agonia, você vai relaxar agora. A prisão vai ser relaxada, você vai ser solto, né? Tá? Mas a palavrinha é relaxada, tá? Cuidado para não colocarem, é muito difícil isso aqui aparecer, tá? Isso aí eu confesso, eu coloquei por uma precaução minha. É para aparecer revogada, porque revogada é quando a prisão ela é desnecessária. Você até foi preso legalmente, mas ela é desnecessária, tá? Que é normalmente quando é prisão preventiva, é outra coisa. Enfim, não precisa saber. Só decore que é relaxada, tá? E aqui é importante, aqui tem que saber mesmo. Ou redações que digam assim: ah, a prisão ilegal vai ser relaxada, beleza, no prazo de até 24 horas. Não, é a mesma coisa que a gente comentou no slide passado. É imediatamente. Por quê? Para evitar que o cara seja preso, ele levado à mata para apanhar, para confessar, para ser torturado e tal. É imediato. E prendeu, pá. Tem que levar para a delegacia, enfim, e fazer os procedimentos cabíveis, tá? Avançando, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Então aqui, pessoal, eu sou preso, beleza. Eu vou continuar preso? Depende. Se a lei admitir liberdade provisória, né? Não é a música de Henrique e Juliana, mas é a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, o cara é preso, sei lá, por furto, que é um crime assim. A gente sabe, né, que é um crime grave no sentido de que muito praticado e ele começa a relativizar outros crimes. Mas, considerando a pena do crime de furto simples, é uma pena bem diminuta, né? É um crime que não tem a mesma proporção de estupro, homicídio e roubo, que é com violência ou grave ameaça, tá? Certo. Aí o cara ele é preso. Ele vai ficar lá preso na cela da delegacia que tem umas celazinhas lá, ou vai descer direto pra prisão, enfim. Não. Se a lei admitir liberdade provisória, que é aquela que o cara assina lá, um termo de compromisso, enfim, registrado os dados dele, e aí ele vai responder o processo em liberdade. Isso aqui é o famoso vou responder o processo em liberdade. Se for possível, essa é a regra, tá? Então, quanto mais a gente puder no Brasil evitar que as pessoas fiquem presas por conta do super encarceramento no Brasil, é a regra que a Constituição ela estabelece, tá? E não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Aí eu vou fazer uns destaques aqui muito importantes. Esse inciso aqui, ele é muito fácil, tá? Imagine, pessoal, se a gente pudesse ser preso por dívidas que a gente tem com o banco, com o Nubank, com o Banco do Brasil, com a fatura que não paga, com a conta de energia. Imagine se pudesse ser preso no Brasil por conta de prisão civil, de dívida, tá? Não podemos ser presos. Preso não, processado você vai ser, claro, para pagar o valor, né? Enfim, mas preso, você ser preso. Não, paga aqui a fatura de energia até você pagar, você vai ficar preso. Não, não existe isso. Vírgula, salvo. Aí é onde entra. Inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. É prisão por conta de alimento. É pensão alimentícia que o cara não paga. Então, o cabo que não paga prisão alimentícia, obrigação alimentícia, ele pode ser preso, tá? E você sabe disso porque isso é muito comum no dia a dia. Você já ouviu falar isso, então você não tem desculpa em relação a isso aqui. Agora, essa do depositário infiel, pessoal, ela é assim. A gente tem que ter cuidado, porque ela ainda está prevista no inciso, tá até hoje no texto constitucional, tá bem bonitinho, mas o STF disse que não cabe prisão mais do depositário infiel. Por quê? Porque existe um tratado internacional de que o Brasil ele é signatário que a única possibilidade do cara ser preso de maneira civil por dívida é em caso de prisão alimentícia. Essa hipótese aqui do depositário infiel, nem vou explicar o que é, tá lá no Código Civil, inclusive até hoje, né, que é o cara que, por exemplo, eu entrego a ele um bem, né? Eu entrego a ele o meu carro para ele guardar enquanto eu viajo para um outro país e tal. Então ele é um depositário fiel, ou era para ser. E aí quando eu volto, o cara não quer me devolver meu carro ou sumiu com o carro. Depositário infiel, por isso que o nome é esse. Antigamente o cara podia ser preso, mas desde a Constituição de 88, né? Na verdade, desde a decisão do Supremo, ele não pode ser preso. Por quê? Porque ainda está na Constituição. Então, como é que eu faço, Arthur? Afinal, é STF ou é a Constituição, né? É o famoso dilema do mundo hoje, né? Do Brasil. Depende. É,
A questão está cobrando o quê? Conforme o texto constitucional. Se disser assim, conforme o texto constitucional, ponto, você vai marcar o que está aqui. O cara pode ser preso por pensão alimentícia e por ser depositário infiel. Conforme o texto constitucional. É o que está aqui, você está lendo, está aqui na sua cara. Então você não vai errar isso. Agora, conforme o texto constitucional e o entendimento dos tribunais superiores, aí você tem que saber que o depositário infiel não pode ser mais preso, tá? Então, isso nem vai aparecer na sua prova, porque, como é prova para o edital da UFPB, é uma prova que não cai entendimento jurisprudencial. Mas eu tô lhe dizendo porque, eventualmente, você resolve uma questão daqui para lá, e aí você não tem essa prática e vai resolver questão e vai dizer: eita, depositário infiel não pode ser preso, mas a Constituição está dizendo que pode. E Arthur disse que não podia. Não, então já tô lhe falando por quê, né? Tem toda essa explicação aí. Avançando. Respire agora, porque agora, pessoal, chegou uma parte muito importante. É quase que uma terceira parte de direito constitucional, que são a parte dos remédios constitucionais, tá? Remédio, não é porque tá doente, não, mas é porque esse é o nome que a doutrina chama, né? E aí a gente cabe apenas explicar quais são os remédios constitucionais, tá? Quais são? É o famoso habeas corpus. Habeas corpus você já ouviu, né? Fulano de tal foi solto por conta do habeas corpus e tal. Isso aí você já ouviu. Então, habeas data a gente vai comentar, você talvez nunca tenha ouvido, né? Enfim, mandado de segurança você já deve ter ouvido também. Então, esses dois aqui, eles são mais fáceis de serem lembrados. Mandado de segurança coletiva, a gente vai comentar. Mandado de injunção e ação popular, acho esse que também você já deve ter ouvido falar alguma vez, né? A gente vai comentar e detalhar cada um. Bora lá, HC, famoso HC, habeas corpus. Considerar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Exemplo, pessoa foi presa e torturada. Pessoa foi presa no lugar de outra, ou pessoa está presa há anos sem um devido processo legal. Eu coloquei exemplos aqui que afrontam princípios que a gente já comentou nos slides anteriores, tá? Claramente aqui prisões ilegais, né? Claramente aqui a pessoa está sofrendo uma violência ou coação, como se chama, em sua liberdade. Ora, eu estou preso, eu não posso me mover, eu não posso ir para casa, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada por conta de ilegalidade ou abuso de poder. Qual é o remédio? Como é que eu resolvo isso? Eu vou na farmácia, na justiça. Qual é o remédio na justiça? Impetrar, o nome é esse, habeas corpus, tá? Esse é mais fácil porque qual é o direito aí que ele tá te assegurando? A liberdade de ir e vir, tá? A liberdade de ir e vir ou liberdade de locomoção, tá? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Vamos lá. Considerar-se-á mandado de segurança para proteger a palavrinha mágica direito líquido e certo. Não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Então tem um caráter subsidiário, é utilizado só quando não cabe outro, né? Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Bora resumir, bora entender isso aí de maneira mais simples, né, pessoal? Mandado de segurança, eu vou usar ele, o remédio, eu uso ele quando eu tenho um direito que é tão certo, mas eu tenho tanta certeza desse direito. A lei ela é tão clara a respeito daquilo. A situação ela é tão absurda que eu entro com o mandado de segurança, né, contra essa suposta autoridade do Estado e tal, que está praticando ilegalidade evidente, né, clara, né, em relação a algum direito meu, tá? Então, é o caso da pessoa que ela é obrigada a pagar um tributo de IPVA sem ter carro. Ora, pelo amor de Deus, como é que a pessoa vai pagar IPVA se ela não tem carro? Porque eu só pago IPVA na hipótese de ter um veículo automotor. Então, neste caso, é evidente, é claro, é líquido, é certo que eu não sou obrigado a pagar isso. É uma ilegalidade essa cobrança. Então, o remédio aí seria o mandado de segurança, tá, pessoal? Então, só para exemplificar de maneira assim muito até tosca, mas é para você entender mesmo, tá? A gente aprende com as coisas que são mais graves assim, tá? E ele tem um caráter subsidiário. O que quer dizer isso?
Eu só uso ele quando não couber habeas corpus e habeas data. Por exemplo, o cara foi preso é, ilegalmente. Ilegalmente não é a pessoa. Aí você pensa, eita, então é líquido e certo que ele deveria estar solto. Não, não é assim. Nesse caso, cabe habeas corpus. Então, quando cabe o habeas corpus ou habeas data, que a gente vai comentar o que é, não cabe mandado de segurança porque o próprio texto fala que ele é subsidiário, tá? Então, acho que ficou evidente. O que eu quero de você para essa prova da IBFC, para a gente ser claro, eu quero que você decore o que é que cabe MS, mandado de segurança quando é direito líquido e certo, tá? É isso que eu quero, é essa palavra que você vai decorar. Mandado de segurança coletivo é a mesma coisa do outro, sendo que aqui para um grande grupo de pessoas. Então, imagine que 150 pessoas estão passando pela mesma ilegalidade ou abuso de poder em um direito que é claro, tá lá no texto da lei. Imagine se eu fosse ter que entrar um por um com mandados de segurança em relação a 150 pessoas, o mesmo juiz julgar 150 coisas diferentes em relação a uma coisa que está clara. Então, qual é o remédio? É o mandado de segurança coletivo. Quem é que pode entrar na justiça? Quem é que pode ir até a justiça representando essa massa, né? Porque tem que ter um representante, porque senão fica aleatório ali. Não, pega fulano de tal e ele entra em nome de todo mundo. Não, não é assim. Tem ordem. No Brasil tem ordem ainda. Quais são as pessoas que entram? É o partido político. Agora tem um detalhe. É o partido político com representação no Congresso Nacional. Então, não é qualquer partido político no Brasil. O que a gente tem, pessoal, eu nem sei, eu perdi até as contas hoje de quantos partidos políticos a gente tem. Até onde eu havia contado, tínhamos 33 partidos políticos no Brasil. Não sei quanto tem hoje, deve ter mais. Mas boa parte desses partidos não tem composição no Congresso. São partidos que só existem no mundo do município, das cidades e do estado. Entendeu? Então, se o partido político ele existe e ele tem representação no Congresso Nacional, então ele vai poder representar essa massa de pessoas, por isso que é coletivo o nome, com um mandado de segurança, tá? Então cuidado. Vamos supor, eu vou escrever aqui errado, tá? Vamos supor que não apareça essa partezinha na prova, tá? Vai estar errado. Porque partido político por si só não pode entrar com mandado de segurança coletivo. Tem que ser um partido político com representação no Congresso Nacional. Avançando, organizações sindicais, entidades de classe ou associações, né, que estejam legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, tá? Em defesa dos seus associados e membros, tá? Então aqui eu acho que é mais intuitivo, né? Vamos supor que tem lá uma associação dos jornalistas do Brasil e tal, a Associação dos Policiais Civis da Paraíba. E aí essa associação, né, em defesa dos direitos dos seus membros e tal, em relação à flagrante ilegalidade, ela, para facilitar a vida, né, ela entra com um mandato de segurança coletivo, né, para assegurar os direitos aí da classe. Então, cabe o mandato de segurança e eles podem entrar. Por quê? Porque são associações legalmente constituídas para isso, tá? Eu acho que não. Mas eu vou comentar com você, porque isso é a pegadinha mais cruel que existe em provas de alto nível. Dificilmente vai cair na IBFC, mas se cair, aí você vai ter a graça de dizer que não foi por culpa minha, tá? Quem é que tem que, quem é que tem que estar constituída em funcionamento há pelo menos um ano? É a organização sindical, a entidade de classe, a associação legalmente constituída? Pessoal, pela leitura do texto, a priori, se você for fazer uma leitura apressada, né? Você acha que todos esses têm que estar em funcionamento há pelo menos um ano. Mas não, infelizmente, pois é. Só quem precisa estar há pelo menos um ano em funcionamento é esse terceiro aqui, tá? Por isso que eu separei com essas barrinhas para ficar mais fácil. É a associação, é a associação, tá? Associação. É organização sindical, entidade de classe, tá constituída há 3 meses, há um mês, há 15 dias. Elas podem entrar com mandado de segurança coletivo? Podem. Pois é, isso é uma pegadinha, meu amigo, que se cair, eu tenho certeza que tu ia cair nessa, né? Não é? Então, admite aí pra mim. Então, eu recomendaria você anotar por uma questão de precaução, mas eu acho difícil até o elaborador da questão ele se atentar a isso, tá? Mas é possível, tudo é possível, né? E mandado de injunção, o nome é feio, não ajuda, né? Mas considerar-se a mandado de injunção sempre que faltar uma norma.
Eu vou ser muito didático, muito claro aqui, para não. Falta de uma norma. Falta uma norma no Brasil que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas de nacionalidade, soberania e cidadania. Vamos dar um exemplo, que eu nem sei se tem a norma ou não, tá? Bora dar um exemplo aí. Exemplo. É, o cara, ele precisa. é, eu vou dar um exemplo que aconteceu na prática, foi questionado no Supremo. E na época não existia lei para isso. É o que fala aqui, falta de norma ou falta de lei, tá? Falta de norma ou falta de lei. Em relação ao crime de homofobia, isso foi uma polêmica enorme. Homofobia, tá? Vamos lá. Não existia no Brasil, salvo o melhor juízo, tá? Até 2017 ou 2018, eu vou colocar aqui. Não existia no Brasil até 2017/2018 o crime de homofobia, tá? Vocês concordam comigo que a homofobia, ela atenta contra a cidadania da pessoa, contra liberdades constitucionais, tipo o direito a ele decidir o que ele quer da vida dele, dignidade da pessoa humana, liberdade de ser e de fazer aquilo que a pessoa no âmbito privado queira, né? Concorda comigo? Certo. Não era punida a homofobia no Brasil. A gente viu que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, né? Então, estava faltando uma norma, que é o que acontece aqui, que estava inviabilizando a garantia, o exercício, as prerrogativas de liberdades constitucionais e de cidadania de um determinado grupo de pessoas, certo? Certo. E aí, vai ficar por isso mesmo? Será que será que é inconstitucional não existir uma lei sobre uma coisa? Será que é inconstitucional faltar uma norma regulamentadora? É. Tem determinados assuntos no Brasil que precisam estar regulamentados, porque senão vai acontecer um caos no Brasil. Você imagina se não houvesse o Código Penal no Brasil. Olha que norma, que lei importantíssima que a gente tem no Brasil para assegurar é, todos os direitos, né? Porque homicídio atenta contra a vida, roubo atenta contra a liberdade, contra o patrimônio, na verdade, sequestro atenta contra a liberdade e por aí vai. Então, quando faltar uma norma regulamentadora no Brasil, falta lei. Qual é o remédio? Mandado de injunção. Eu não vou aprofundar com você a diferença do mandado de injunção com a ação declaratória, com a ação é, de inconstitucionalidade por omissão, tá? Mas você vai anotar que o mandado de injunção é quando uma pessoa ela queira entrar em juízo, tá? Por conta de uma norma que está faltando e que está atrapalhando a vida dela. Quando é um grupo de pessoas muito grande, quando é um direito assim que perpassa uma classe inteira no Brasil, aí realmente é uma ação declaratória por omissão, tá? Que vai ser julgada lá no Supremo e tal, é uma coisa bem diferente. Mas mandado de injunção quando falta norma, tá? Ficou claro isso aí, né? HD, habeas data. Quando é que cabe HD, habeas data? Para assegurar o conhecimento, o acesso de informações relativas à pessoa, constante de registros ou bancos de dados públicos, para ser mais prático, né? Coloquei um exemplo aí. Eu quero saber algo sobre minha pessoa, que é essa informações relativas à pessoa do impetrante, e essa informação está em bancos de dados do Estado, público. Sei lá, eu quero acesso ao meu CNIS. O que é CNIS? É o Cadastro Nacional relativo à Previdência Social, né? O do trabalhador. Ou eu quero ter acesso a um dado que está na minha carteira de trabalho digital e eu não tenho acesso porque eu perdi a minha física. E aí o INSS ou o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, está negando esse acesso aí. Ou a Casa da Cidadania tem acesso a dados meus que interessam à minha pessoa e estão negando. Então eu posso entrar com a habeas data, tá? Habeas data. Detalhe, tem que ser informações sobre a minha pessoa, não é sobre terceiros não, tá? Se for informações que fogem ao meu interesse, é um outro tipo de recurso que a gente usa, que é a lei de acesso à informação, tá? Que é a famosa lei de acesso à informação que a gente já tratou
na parte um dessa aula do edital da UFPB, que você tem que seguir o canal e voltar para a parte um lá, que está lá de direito constitucional, tá? Beleza? E a segunda parte, para retificar. O que é retificação? É para corrigir dados meus, né? Óbvio, quando não se prefira fazê-lo por processo judicial ou administrativo. Então, sei lá, o meu CPF tá errado, né? E a Casa da Cidadania não quer corrigir, ou eu não quero entrar com processo judicial para o cara corrigir meu CPF, que é só mudar o dígito, é só, né? Só que se é um CPF errado, pessoal, se você parar para pensar, um CPF errado, ele pode lhe safar de um crime, porque cada pessoa tem um cadastro de CPF único no Brasil. Então, se esse dado importantíssimo ele está errado, ele tem que ser corrigido, tem que ser retificado. E aí eu entro com habeas data, né? Ou como dá a entender o texto constitucional, eu posso fazer por um processo judicial ou administrativo. Então aqui eu uso esses três recursos aí e tal, beleza? E a ação popular, essa daqui eu já sei que tu já ouviu falar também, assim como habeas corpus, como mandado de segurança, porque a ação popular é quando o cara não, o cidadão, que é uma palavra muito importante que a gente vai ver hoje. A partir de hoje você vai diferenciar as coisas na sua vida, né? Cada coisa no seu lugar. É quando o cidadão, gente, essa palavra eu vou até marcar aqui, cidadão não é qualquer pessoa no Brasil que é cidadão, não. Né? Eu sei que você colocou isso na sua cabeça, e a gente vai começar a diferenciar. Cidadão é quem pode votar. O preso, por incrível que pareça, a pessoa que ela é condenada criminalmente com trânsito em julgado, que vai cumprir a prisão lá, né? Ou a pessoa que ela perde seus direitos políticos e tal, condenado por um crime de improbidade administrativa, né? O político lá famoso que perde, né? Pela lei de improbidade e tal, tá inelegível. Ele não é considerado cidadão. Pois é, ele não, ele perde os direitos ali políticos e ele não é considerado mais cidadão. Então, quem é que pode entrar com ação popular? O cidadão, não é a pessoa. Se aparecer na sua prova, qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular. É errado qualquer cidadão, porque cidadão e pessoas são coisas diferentes, tá? Eu vou anotar aqui para você que cidadão e cidadão é diferente de pessoa, né? Engraçado, é umas coisas que a gente só vê no direito constitucional mesmo, mas faz parte da vida. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Quando? Quando a gente quer anular um ato administrativo, legal e tal, que atentou contra o patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, né? Certo. Ficando o autor, quem é o autor? O cidadão, a pessoa que entrou com a ação popular. Salvo comprovada má-fé, isento de custas e do ônus de sucumbência. O que é que quer dizer isso? Ele não paga o processo, ele não paga a ação, ele entra gratuitamente na justiça, é, salvo comprovada má-fé. Então, a priori, em um primeiro momento, via de regra, a ação popular ela é gratuita, tá? Salvo se o cara tá de má fé, ele vai denunciar um gestor público, um prefeito, uma autoridade aí pra causar tumulto na imprensa. Então, de má fé não, de má fé ele paga custas judiciais e tal, e ônus de sucumbência eu não vou nem explicar, porque é uma coisa muito técnica, mas é custas judiciais, é ação gratuita, tá? Gratuidade judiciária. Beleza? Então, atente-se, é qualquer cidadão, não é qualquer pessoa, qualquer cidadão. Quando é que eu entro com ação popular? Quando tiver uma lei, um ato administrativo, uma conduta de um gestor público, uma autoridade pública, né? Contra o quê? O patrimônio público, depredando o patrimônio público, contra a moralidade administrativa, nepotismo, o cara tá indicando o filho dele para um cargo público e tal. Ao meio ambiente, sei lá, ele vai fazer uma reforma numa praça muito importante. Por exemplo, Açude Velho em Campina Grande. O cara vai querer pass- é, passar uma ponte no açude velho que vai degradar o meio ambiente, ou ele quer secar o açude velho, ou ele quer, sei lá, tirar as palmeiras que estão ao redor do açude velho lá, ou de uma praça, ou de uma rua muito importante. Então, atenta contra o meio ambiente, ação popular. Ação popular. E contra o patrimônio histórico e cultural. Então, lá em Gá, que tem, é um município aqui da Paraíba, que tem lá a pintura rupestre. Aí o povo vai querer, não, vou passar uma tinta aqui porque o local aqui tá muito feio, tá? Essas pinturas rupestres muito antigas, a gente tem que passar um cal aqui pra dar uma melhorada no ambiente. É óbvio que não pode, né? Eu entro com a ação popular, beleza? Observação: cidadão não é qualquer pessoa, é gratuita em regra, só
É exceção quando entrar com ação popular manifestamente incabível, portanto, de má fé, tá? Eu acho que eu coloquei aqui. Eu vou comentar depois com vocês nas questões que a gente tem, portanto, três coisas que são gratuitas nos remédios constitucionais, tá? Quanto aos remédios, quais são gratuitas? Os que começam com H e a ação popular. Então, habeas corpus e habeas data são gratuitos, começa com H, então usa essa técnica aqui, esse mnemônico, e a ação popular, via de regra, salvo comprovada má fé. Avançando aqui, essa aqui vai ser pesada, mas eu vou ter que te falar essa para tu decorar e fazer a prova. O que interessa é tu marcar o X lá, né? São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro de nascimento e a certidão de óbito. Aí o macete. Infelizmente eu tive que pensar isso para você, né? Macete, pobre no Brasil só tem direito a nascer, que é o registro de nascimento, e a morrer, que é a certidão de óbito, tá? O Supremo, o Supremo entende que isso aqui cabe para todo mundo, pobre, rico, enfim. É gratuito o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, mas a Constituição, que é o que interessa, ela considera que é apenas gratuito para as pessoas que são reconhecidamente pobres, tá? Então isso é um ponto importante aí para você anotar. É aquilo que eu havia comentado com vocês. São gratuitas as ações de quê? Habeas corpus, que a gente falou, habeas data, tudo que começa com H. E, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania, que é aquele lá, registro civil de nascimento, tá? E a certidão de óbito, tá? Então, eu coloquei os remédios com H, habeas corpus e habeas data são sempre gratuitos. E lembrar que a ação popular, em regra, ela é gratuita, salvo que se o cara praticar por má fé, tá? Continuando, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O famosíssimo princípio da celeridade processual e duração razoável do processo. Então, volta aqui para mim. Pois é, pessoal, no Brasil, via de regra, esse é o mandamento constitucional, os processos deveriam ser céleres, rápidos, né? E com duração razoável. Não é o que acontece. No Brasil, processos duram anos e anos, se arrastam, demora e tal. Mas o texto constitucional diz que era para ser célere. É o que você tem que saber, tá? E, continuando aí, o último inciso do artigo 5º, inciso do artigo 5º é esse aqui, que foi adicionado recentemente em 2021. 2021. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais. Pois é. Você já deve ter ouvido falar sobre a LGPD, não sei se você já ouviu falar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela, vez ou outra, cai em concursos. Acredite que no edital da UFCG, não é da UFPB, que é o seu, é o da UFCG, ou é o da UFPB mesmo, que eu vou conferir até para fazer uma aula conjunta com vocês sobre legislação paralela, extraordinária, extravagante, como a gente chama, né? Pode cair ou vai cair a LGPD, tá? Que é uma lei específica para proteção de dados pessoais e tal, o nome do cara, dados sensíveis, a gente vai comentar sobre isso, tá? O texto constitucional fala que é um direito constitucional essa proteção de dados, e aí existe essa lei que ela faz menção a essa proteção constitucional, tá? Inclusive nos meios digitais. E aí vem quatro parágrafozinhos muito importantes para a gente finalizar o famoso artigo 5º da Constituição, graças a Deus. Porque aí a gente vai fazer questões e a gente vai comentar o que for de mais importante e destacar, tá? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Eu não vou comentar com vocês sobre classificação doutrinária de norma constitucional. É uma coisa muito delicada. Eu admito até que é difícil é, trazer para a realidade essa classificação, porque às vezes a doutrina ela não é unânime quanto a esse inciso ele é imediato, esse inciso não é. É norma com eficácia limitante, é norma programática, é norma com eficácia contida. Enfim, o que é que você tem que saber? Eu vou dar um macete aqui. Tá no artigo 5º? Tá. Via de regra, ela é uma norma que tem que ser aplicada imediatamente. Ela não depende de ninguém, ela não depende de lei, via de regra, ela não depende de nada. Ela tá no texto, tá, então aplica. O cara tem o direito tá no texto constitucional, tá, então aplica imediatamente. Eu acho que fica mais fácil de você entender para sua prova e eu não sinto a necessidade de com vocês explicar a classificação doutrinária, porque eu vi no edital que não tem esse ponto. Quando tem cobrança de classificação doutrinária, o edital, logo no tópico 1 de Direito Constitucional, ele fala assim, classificação das normas constitucionais, tá? Não é o caso. Então, fui.
Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes de tratados internacionais, tá? Então aqui, o texto, o direito está no artigo 5º, né? Mas o Brasil é signatário de um tratado internacional que estabelece normas específicas e proteções específicas, por exemplo, Arthur, para a pessoa com deficiência, para as pessoas que são cegas, né? E aí, vai ser direito constitucional só porque não vai ser direito constitucional só porque não está lá expresso no artigo 5º? Óbvio que não, pessoal. Por quê? Não existe só direito fundamental no artigo 5º, não. Existem direitos fundamentais que vão estar lá, sabe aonde? No artigo 150 da Constituição, que você provavelmente jamais vai ler e estudar, porque é um artigo só para quem é de carreira jurídica mesmo, ou concursos de tribunais. Tem direitos fundamentais no artigo 170 da Constituição, no 192, tem no artigo 6º que a gente não vai estudar porque não cai no seu edital, tá? É, Enfim, tem uma série de direitos fundamentais que vão estar espalhados pela Constituição que não estão no artigo 5º. E nem por isso ele deixa de ser direito fundamental, que é o que diz esse parágrafo, tá? Parágrafo 3º é muito importante. Atenção aí no slide. É porque os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Senado e Câmara, né, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais, as famosas EC, né, emendas constitucionais. A gente vai anotar, como você já sabe, o nosso macetezinho aí. E o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado a adesão, que é o nosso Tribunal de Haia, né? Você já deve ter ouvido falar em crimes internacionais, como, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional de Haia, ele condenou recentemente à prisão Vladimir Putin. É um penal internacional, tá? E o Brasil é signatário dele, é só isso que você tem que saber, tá? Então vamos ao que interessa. A anotação final antes das questões é o vamos ver. Muito importante esse parágrafo aqui, pessoal. Tratados no Brasil, internacionais, obviamente, né? Não existe um tratado interno, Brasil com Brasil mesmo, é de direitos humanos. O tema tem que ser direitos humanos. Se for tratado do Mercosul, de acordos econômicos, de qualquer outra coisa que não seja de direitos humanos, é outra regra. Tratados de direitos humanos aprovados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, ou seja, é um quórum altíssimo aí, né? 60%, né? São equivalentes a emendas constitucionais. É como se dissesse assim: o Brasil fez um tratado internacional com um país que previu aí um direito fundamental muito importante. E aí esse tratado, ele é sobre direitos humanos, ele foi aprovado na Câmara e no Senado em 2 turnos, ou seja, né, no máximo de turnos possíveis que a gente tem, por 60% dos votos desses membros, 3/5. Eu já vi prova cobrar a porcentagem, então é por isso que eu estou te dizendo, né? 3/5 é 60%. Vai ser equivalente ao que esse tratado internacional? A uma emenda constitucional. É como se o nosso Congresso tivesse aprovado aí uma emenda constitucional. Pois é, entendeu? Então veja a importância e o peso desse tratado, tá? Então é isso aí que a gente tem que memorizar. Não trocar a ordem. Tipo, sei lá, 3 turnos, ou 2 turnos com 2/5, ou 2 turnos com 4/5, ou enfim. Então, são 2 turnos, 3/5 dos votos, tá? Equivalentes a emendas constitucionais. Cuidado com lei complementar, cuidado com lei ordinária e tal. Emenda constitucional, tá? Vamos lá, pessoal. Respirar. A gente terminou. Vamos recapitular. A gente está estudando aqui a segunda parte de direito constitucional, que é a parte mais importante de direito do edital da Universidade Federal da Paraíba, tá? E a gente estudou do artigo 1º da Constituição, do primeiro artigo lá, do beabá da Constituição, até o famoso artigo 5º que cai em toda prova, que você já deve ter ouvido falar se você é concurseiro.
né, na sua vida. E a gente finalizou até então. É muita coisa. São 5 artigos, mas é muita, muita coisa. É muito inciso, é muita linha. Vamos agora para as questões atualizadíssimas, né? 2024 aí, da nossa banca maravilhosa. Uma banca que nós amamos de coração, que é a IBFC. Vamos lá. Assinala a alternativa que contém remédio constitucional apto para proteger direito líquido e certo, olha a palavrinha mágica, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções do poder público. Babá, né? É o beabá aí, a conversinha. É direito líquido e certo? É a palavrinha mágica? É. Qual é o remédio constitucional para direito líquido e certo? Mandado de segurança, né, pessoal? Então aí, alternativa D, questão da IBFC meramente aí de texto constitucional, né? Nada demais, não tem nenhum caso concreto, nada de outro mundo, nem jurisprudência. Vamos lá. Ele quer agora que a gente complete o espaço, né? Preencha essas lacunazinhas aí com o remédio constitucional devido. Então a gente vai ler mais ou menos o texto aí e ver o que é que se encaixa. Bora lá. Na afirmativa 1, considerar-se-á espaço para proteger direito líquido e certo. Nem vamos ler o restante, pessoal, porque aqui não é para considerar se essa afirmativa ela é verdadeira ou falsa. Então a gente não se preocupa com pegadinha, é só para completar o nome do remédio. Então, direito líquido e certo é MS, né? MS, tá? Mandado de segurança. 2. Considerar-se-á tal coisa sempre que falta norma. Falta norma, a gente já viu que é o quê? Mandado de injunção. Lembra? É que eu dei até o exemplo da homofobia e tal, enfim. 3. Qualquer cidadão, olha o nome, cidadão é parte legítima para propor o que? Ação popular. AP, que a gente viu que em regra ela é gratuita, salvo má fé, né? Enfim. Então bora lá. MS, mandado de segurança. Depois, mandado de injunção. E terceira, ação popular. Alternativa C. C de Cristo aí. Beleza? Tranquilinho, né? IBFC ainda 2024, tá? Bora lá. É para marcar agora realmente, ver se a primeira tá 100% correta, se a segunda tá 100% correta, a terceira e quarta, então a gente tem que atentar a todo o texto da lei. Atenção aí, pessoal. Mandado de segurança coletivo, né? Ele pode ser impetrado, entre outros, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 3 anos. É 3 anos aqui ou é um? É um, né? Então, errou aí, tá? Errou aí. Então, a primeira, ela é falsa, tá? Vou só colocar aqui para a gente se basear. A segunda, ela diz assim: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, boa, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, boa, por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Verdadeiro. Até a priori nada de erro aqui. E a terceira, vamos lá. A prisão ilegal será relaxada em até 24 horas. A gente viu que não é até 24 horas, é imediatamente. Tá por autoridade judiciária, inclusive. Tá. Outra coisa que eu vou atentar para você que eu lembrei agora. Lembrei agora não, eu vi agora a necessidade de falar isso. Nessa alternativa 3 aí, a prisão ilegal será relaxada, tá beleza. Em até 24 horas, não, imediatamente. Pela autoridade judiciária, se fosse a autoridade administrativa, estaria errado, né? Então, atenta aí, beleza? Então, essa terceira tá falsa. A quarta, bora lá. Não haverá penas de trabalhos forçados, salvo em caso de guerra declarada. Trocou, né? Trabalhos forçados não, é pena de morte. Coloca aqui só PM, pena de morte. Trabalho forçado, penas cruéis, penas de caráter perpétuo e pena de banimento, não existe exceção, tá? Não existe exceção, só a pena de morte, tá? Então, essa quarta afirmativa aí, ela tá errada. Então, só a única que tá correta é a afirmativa 2, tá? A segunda aí seria B. Vamos lá. IBFC 2023, então estamos aí dentro de um pacote de questões atualizados, tá? Vamos lá. De acordo com as disposições contidas na CF, Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Lembra não, né? Então eu vou falar logo, volta aqui para mim. Pessoal, a IBFC tem uma característica muito ruim, dentre outras, que é colocar no comando da questão, sem destacar em negrito, que era para ser até um destaque na lei dos concursos públicos,
ela pede a alternativa incorreta e você, na manha das outras bancas, pensa que é a alternativa correta. Aí vê logo a primeira alternativa e marca. Pá. A gente vai procurar aqui qual é a incorreta, tá? Atenção, atenção. Vamos lá. Considerar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Belezinha, habeas corpus, né? É para marcar essa? Não. É para marcar a incorreta. B. Considerar-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, beleza? E das prerrogativas inerentes na nacionalidade, soberania e cidadania. Belezinha, não vou marcar essa porque ela pede a incorreta. C. Considerar-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus HC e HD, quando a responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Belezinha, direito líquido e certo aí é mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo, olha aí, pode apenas ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional? Não, porque a gente tem também a hipótese das entidades de classe, organizações sindicais e associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Beleza? Então, esse apenas ele macula a nossa alternativa. Como ela pede a incorreta, já vai ser ela. E só para garantir, considerar-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, né, informações pessoais constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Só por prevenção são entidades de governamentais ou caráter público, tá? Porque entidades privadas não têm obrigação nenhuma de disponibilizar informações suas para quem quer que seja, tá? Então é só uma pegadinha que pode surgir eventualmente, mas eu já estou lhe prevenindo. Questões IBFC 2023. Assinala a alternativa correta. Tá sempre atento aí, pelo amor de Deus, ao comando da questão. Vamos lá. São necessariamente gratuitas as ações de habeas corpus e de mandado de segurança. Não, mandado de segurança não. A gente destacou que gratuito mesmo é as ações que começam com H, que é habeas corpus e habeas datas, mas via de regra a ação popular, salvo comprovada má-fé, né? Tá errado. Bora lá. Ação popular é medida cabível para anulação de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, não sendo cabível contra atos lesivos à tutela difusa do consumidor ou que gerem a degradação do meio ambiente. Falso, pessoal. A ação popular, primeiro ponto que eu destacaria para você, é que ela é cabível para cidadão, não é qualquer pessoa, beleza? Ele não entrou nesse mérito aqui. E é justamente para atos que atentem contra aí eh, direitos difusos, coletivos, meio ambiente, moralidade administrativa, o patrimônio público, direito do consumidor, enfim, tá? Então, essa daí ela tá errada porque ela fala que não sendo cabível, beleza? Bora lá. O mandado de injunção é um remédio constitucional à disposição daquele que se sinta prejudicado pela falta de norma regulamentadora sem a qual resulte inviabilizado o exercício de seus direitos e liberdades constitucionais, além de algumas prerrogativas, dentre as quais aquelas inerentes à soberania. Eu vou, por uma questão de precaução, colocar um ponto aqui, por conta que esse final, ele escondeu alguns termos da Constituição e às vezes a EBFC ela tem essa mácula péssima que é errada, inclusive. Porque é aqui, dentre as quais cidadania, soberania e inerente à nacionalidade. Mas vamos deixar que até a priori ela tá certa, tá? Só tá faltando aqui o restantezinho, mas ela, questão incompleta, ela não é errada, tá? Mas a IBFC ela costuma tratar assim, mas vamos manter o ponto aí. Subjúdice, tá? D. A proteção constitucional do direito de locomoção é assegurada por meio de ação civil pública? Não, né, pessoal? Habeas corpus, né? Habeas corpus, eu vou colocar aqui, tá? E qualquer pessoa é parte legítima para impetrar habeas data em favor de outrem? Não. Olha só, essa redação ela não é intuitiva, porque o habeas data a gente viu que é para informações minhas, suas, né, que estejam em bancos de dados públicos e tal, mas não é para outra pessoa, são suas informações, então não é para favor de outrem, em relação a você, tá? Então, com clareza, a alternativa C é a que está correta, tá? C de correto aí, tá?
Avançando, adaptada para a gente treinar VOF. Então é para treinar o olho aí. É só aquilo que cai. Bora lá. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Beleza, eu lembro que isso aqui estava na primeira parte da nossa aula. Sigam a gente aí, por favor, pessoal, no nosso canal. Se inscrevam aí, na verdade, né? Para que vocês assistam a parte 1 desse vídeo, que é quando a gente comenta a respeito desse direito aqui, tá? Direito de acesso à informação, assegurado o sigilo da fonte para profissionais específicos, como advogados, jornalistas, né? Psicólogos, psiquiatras, médicos, enfim, tá? Então tá correto aí. As presidiárias não são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos para amamentar. Claro que isso aqui é falso, né, pessoal? Isso aqui tá absolutamente falso. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar? Não. Pessoal, eu lembro que eu comentei isso aqui com exaustão, viu? Que o cara pode se reunir para muita coisa, inclusive para tudo que for lícito, exceto para caráter paramilitar, né? Ele não vai montar um grupo armado e sair aí se associando. Então, falso, tá? Porque ele fala aqui, inclusive, né? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito. Eu lembro que eu falei, acho que era estupro e furto, né? A idade maior ou menor e sexo do apenado. Eu lembro que eu falei também sobre isso. Então, ela será cumprida em estabelecimentos distintos? Sim, tá correto, tá? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Verdade, liberdade, né, de eu associar ou sair da associação caso eu queira, tá? Com base na CF e nos seus expressos dispositivos, então ele é muito claro, com base na CF. Então, cuidado que pode aparecer aqui entendimentos que são do STF que a gente não vai considerar aqui. 1. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião? Não. Crime político ou de opinião? Não. Eu posso extraditar estrangeiro via de regra sim, salvo crime político ou de opinião. Eu dei o exemplo da Coreia do Norte, lembra? Coreia, vou colocar aqui no slide, Coreia. Coreia do Norte. Vou até destacar aqui para você lembrar, né? 2. São gratuitos. Olha, isso aqui é muita maldade, é como eu falei. Por isso que a gente que faz isso aqui todo dia, a gente é treinado à malícia. Veja, o comando da questão fala, com base na Constituição e nos seus expressos dispositivos. Eu quero saber o que é que está no texto. Não é o que o Supremo decidiu, o que o STJ decidiu, o que o Tribunal de São Paulo decidiu. Não, é o que está no texto. 2. São gratuitos para todos, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. No Brasil, sim. Mas no texto constitucional fala que é para todos, não. Fala que é para os reconhecidamente pobres, pessoal. Então, cuidado aí. Para o STF, sim. Na prática, sim. Mas no texto constitucional, não. Então, errado. Tá? E a primeira também tá errada, tá? 3. Não haverá pena de suspensão ou interdição de direitos falsos, né, pessoal? A gente viu que pode no Brasil, não pode no Brasil o quê? Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada.